Aleluia, glória a Deus. Bom, eu quero compartilhar uma palavra com a igreja nesta noite, e o meu coração se enche de alegria por isso, porque estava com muitas saudades desse povo amoroso aqui, e é tão bom podermos falar da parte de Deus, e sabermos que Deus, num culto como esse da família, Ele nos guia a termos mais clareza acerca dos seus oráculos e das suas revelações. E a palavra que veio ao meu coração, na verdade uma expressão, veio primeiramente, depois vieram construídos os versículos e as referências bíblicas, mas o termo veio assim, Sagrada Família. Diga, Sagrada Família. E é interessante, porque hoje é o culto da família, fazemos um culto em ações de graças pelo nosso lar, pela nossa família, e um dos conceitos de família, se você buscar num dicionário, ou pesquisar aí numa fonte digital, você vai encontrar um conceito parecido como conjunto de pai, de mãe, de filhos, pessoas com o mesmo sangue, e com uma mesma linhagem e descendência. Então, nós temos esse conceito, porém, nós entendemos que família é muito mais do que um simples conceito. Família é, sobretudo, projeto de Deus. Diga, família é um projeto de Deus. Você crê nisso? Então, família não é apenas um conceito, família é muito mais, é um projeto de Deus. E o protótipo da família, sabe, o primeiro tipo concebido foi exatamente por Deus, através do homem e da mulher, do primeiro homem e da primeira mulher, quando se uniram ali naquele lugar chamado lugar de delícias, o Éden. Então, esse é o conceito ou a referência para a família. A palavra sagrado tem também um sentido, uma definição que por si mesma já nos remete à divindade. O que é sagrado? Aquilo que é divino, mas não apenas isso, aquilo que é santo, aquilo que é sacro, aquilo que é separado. Quando nós falamos que algo é sagrado, é porque foi separado, deixou de ser comum. E quando nós unimos então Sagrada Família, nós temos assim um termo que é muito usado pela tradição católica, é um termo usado pela tradição católica para designar a família de Jesus de Nazaré. E também, eu pesquisando esse termo, conheci, não sabia, mas tem um templo na cidade de Barcelona, na Espanha, que se chama Sagrada Família. Mas sabe, a Sagrada Família não seria apenas José, Maria, os irmãos de Jesus nascidos de Maria, mas todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Lá em Marcos capítulo 3, versículo 35, Jesus mesmo diz: portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, aqueles que fazem a vontade de Deus são verdadeiramente a minha família. Então, família sagrada não é apenas José, Maria, Jesus, seus irmãos e suas irmãs, mas sim todos aqueles que fazem a vontade de Deus. E sabe, quando nós olhamos para a palavra e ouvimos vontade de Deus, normalmente nos remete a fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos, a praticarmos alguns atributos religiosos. Mas eu quero te falar nesta noite que evidentemente andar obediente aos desígnios de Deus, de fato, é a vontade de Deus, mas a vontade de Deus em origem é aquilo que Ele deseja para mim e para você. E Paulo vai escrever ao seu filho espiritual Timóteo dizendo: o qual deseja, ou seja, Deus, Ele deseja, Ele anela, Ele espera, é da vontade dEle que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, se você quiser saber a essência da vontade de Deus, não é simplesmente fazer tudo direitinho, mas é crer
em Cristo Jesus. É ser salvo, é ser imerso numa realidade libertadora, ou seja, a plenitude da verdade, que não é um conceito, mas uma pessoa, que é Cristo Jesus. Quantos aqui creem? Quantos aqui conhecem a verdade libertadora? Então você é família de Deus. Você é família santa, família sagrada. Diz para o seu irmão: você é sagrada família. Amém? Glória a Deus. Está recebendo essa revelação? Então, queridos, Sagrada Família é o tema desta mensagem. E esta consagração daquilo que é santo, separado, não vem apenas, como nós dissemos, de laços consanguíneos do homem, mas, sobretudo e especialmente, do laço do sangue do Filho do homem. Então veja que você, quando nasce de novo, você recebe agora o sangue de Cristo na sua vida, você recebe o DNA de Cristo. Então, esta consagração que te separa não veio por uma linhagem, não veio por uma, descendência, uma árvore genealógica, a não ser pelo sangue de Jesus, o sangue do Filho do homem. Eu estava lá no Panamá, e aí eu estava falando, e nós falamos várias coisas a respeito de Cristo, mas como eu sabia que eu não teria um púlpito como esse para pregar, então nós falamos e pregamos muito com testemunho, com a vida, com o relacionamento. Mas em alguns momentos surgiam alguns assuntos interessantes, eu então falava alguma coisa. Eu me lembro que, falando com minha sobrinha, e falei para ela que um judeu, ele será judeu, ele pode ter nascido em qualquer lugar, se ele tiver na sua árvore genealógica um ascendente, que é um semita, que é um hebreu, que é um israelita, que é um judeu, ele é judeu. Pode estar na África, pode estar na Ásia, pode estar na América, na Oceania. Se tiver na árvore dele alguém dessa linhagem, ele é considerado um judeu. Aí, me parece que ela tem uma amiga, minha sobrinha, que é judia, de origem judia. E ela me falou, se eu não me engano, que Israel estava dando algumas passagens para ir visitar lá os descendentes. E aí ela falou para minha sobrinha assim: você não tem ascendência judia? Porque a menina com ascendência já tinha viajado, parece que ganhou uma passagem, alguma coisa assim. Ela falou assim: eu tenho. É? Jesus. Amém? Você tem uma ascendência judia, é Jesus. Por isso que hoje você é Israel de Deus. Amém? Porque todos aqueles que nasceram e foram transformados pelo Cristo vivo, agora se tornaram povo de Deus. Você se tornou agora um israelita. Você é Israel de Deus, amém? Então isso não vem simplesmente do sangue, da carne, não poderia vir, mas sim do sangue do Filho de Deus, que foi aspergido, que foi vertido para que eu e você pudéssemos nascer de novo. E também esta sagrada família não se dá tampouco por um ato religioso de beatificação ou de canonização de um sacerdote humano, considerando e declarando alguém santo, mas sobretudo e especialmente vem por um ato espiritual conferido pelo sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é esse? Diga: Jesus. Jesus, pela fé, te declarou filho de Deus. Amém? Uma vez, lá em Belo Horizonte, na Igreja Batista da Lagoinha, nós estávamos congregando, e o pastor Márcio, naquela época, me parece que foi um primeiro ato da igreja romana, que estava beatificando ou canonizando a primeira mulher santa brasileira, não é? E aí eu me lembro que o pastor Márcio, muito sábio, falou assim: que bênção, não é?
mas era só vir aqui em Lagoinha e encontrar muitas mulheres santas aqui também. Porque na verdade o santo não é aquele que foi declarado santo por um homem, não foi canonizado, não foi beatificado, mas aquele que nasceu de novo. Ele nasceu da água e do Espírito, ele recebeu o Espírito Santo que regenerou, mudou a natureza dele, sabe? Essa é a realidade. Por que Paulo, quando vai escrever à igreja, em muitas cartas ele fala aos santos? Será que tinha muita gente canonizada e beatificada ali? Não, eram pessoas que tinham nascido de novo e se tornaram santos. Ou seja, na verdade, porque o Filho de Deus, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é Jesus, nos torna santos. Por isso, uma família sagrada, santa, é aquela que foi santificada pelo Santo de Israel, a saber, Jesus. É interessante, eu queria que você abrisse comigo a Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos da Bíblia, ou desse texto. É a chamada de Abrão, até então chamado Abrão. Gênesis 12, 1 até o 3, e a Bíblia diz assim: O Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja diga bênção. O verso 3 diz assim: abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Sabe o que isso significa na chamada de Abraão? Que quando Abraão creu, isso lhe foi imputado, foi colocado como justiça, ele se tornou justo porque creu. Mas não somente isso, e sim, ele recebeu uma promessa que nós também, que cremos, podemos receber, que Deus disse: em ti, Abraão, em você. Então não é simplesmente você, mas em você, todas as famílias da terra serão abençoadas, benditas. Ou seja, aquilo que você vai gerar, você vai ser pai do filho da promessa, Isaque. Isaque vai gerar Jacó, Jacó vai gerar os descendentes das 12 tribos, e vai chegar lá na frente em Davi, e depois vai chegar em Jesus, que é o Messias. Sabe, aquele que crê também, dentro de si tem Jesus, a semente. Hoje você tem Jesus dentro de você. As famílias desta terra podem ser abençoadas por quem está dentro de você, a saber, Jesus. Jesus em você, Jesus em mim, Jesus em nós é a esperança da glória. E sabe qual que é a primeira família a ser abençoada? A sua mesma, aquela de carne e sangue. Sabe, isto é significativo, porque quando Deus chama Abraão para essa missão, ele vai dizer a Abraão: em você, aquilo que vai sair de dentro de você, vai abençoar as famílias da terra. É como se Deus estivesse dizendo aqui: em você serão benditas, abençoadas, beatificadas todas as famílias da terra. Essa é uma promessa que eu creio que aqueles que são nascidos de novo são filhos de Abraão segundo a palavra de Deus. Então hoje a mesma bênção que está sobre Abraão está sobre você também, está sobre a minha vida. Você recebe isso nessa noite? Então a sua família é sagrada, porque algo sagrado está em você. A sua família é abençoada, porque algo abençoador está em você. A sua família é santificada, porque você é um santo, uma santa, um homem e uma mulher de Deus. Você crê nisso? Então esse amém podia ser mais forte, hein? Tá bom, então vamos lá para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, e a palavra está falando para você. Para quem está falando a palavra? Para você, para mim, para todos nós,
E a palavra de Deus, escrita pelo apóstolo Pedro, nesse texto diz: vocês, porém, são raça ou geração eleita, sacerdócio real, diga, nação santa. Amém? Então, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarem as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Jesus então, ele traz consigo uma bênção, um novo nascimento, uma santificação nas nossas vidas, através da qual Ele nos faz agora uma geração eleita, porque Ele nos escolheu, mas também um sacerdócio real. Somos sacerdotes do Rei Jesus, e somos uma nação, um povo separado, santo, santificado, sagrado, de propriedade dEle. Deus faz uma obra santificadora na sua vida, para que agora, sacado, tirado das trevas, você agora proclame as virtudes daquele que te tirou das trevas, para proclamar a luz de Cristo Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Essa é uma realidade que está sobre a minha vida, a sua vida. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, se você quiser acompanhar, sem medo. Alguns têm medo de, pastor, estou com medo de abrir em Apocalipse. Por quê? Para nós é bênção. Ora vem, Senhor Jesus. Quem está esperando Cristo voltar? Então nós temos da parte de Deus uma promessa, não temos que temer. Eu sei que ficou uma pecha, falar, um fato apocalíptico, mas na verdade a palavra apocalipse significa revelação. E nós precisamos da revelação de Deus. E aqui está, em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, que dizem: aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Diga amém. Então, aquele que nos ama, quem nos ama? O Senhor Jesus, que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ou seja, nós estávamos profanos, impuros, lascivos, perdidos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos libertou, e agora Ele nos constituiu reino e sacerdote. Sabe, o sacerdote é aquele que intercede. O profeta recebe o recado de Deus e transmite para o povo. E o sacerdote faz o sentido oposto, ele recebe do povo e fala com Deus. Ou seja, ele intercede. O sacerdote no Velho Testamento, ele intercedia pelo povo. Ele estava ali exatamente para poder falar com Deus, interceder pelo povo e por si mesmo. Então hoje, no Novo Testamento, o Senhor constituiu cada um de nós como sacerdócio real, ou seja, nós somos também aqueles que intercedem. Você precisa interceder pela sua casa, você precisa interceder pelo seu esposo, você precisa interceder pela sua esposa, você precisa interceder pelos seus filhos, você precisa interceder pelas suas filhas, você precisa interceder pelos seus pais. Você é um intercessor, um sacerdote. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Então, querido, você foi chamado a ser separado. Você foi chamado para sair do lugar comum, do lugar profano, para um lugar de luz, de glória, de unção, de santidade. Na verdade, isso não nos tira simplesmente do mundo, mas tira o mundo de dentro de nós. Nós hoje podemos dar aquilo que o mundo não tem, porque o mundo não conheceu a Cristo, mas nós conhecemos e agora podemos pregar esse Cristo crucificado, mas ressurreto também. Então hoje eu e você precisamos entender que isso nos torna santos, santificados, e a nossa família sagrada. Diga, sagrada família. Amém? Sua família é uma sagrada família. Sua família é santa, sua família é separada, sua família é abençoada. Mas eu quero trazer aqui, na metade
para o final da mensagem, pelo menos 3 características de famílias santificadas. Famílias santificadas, famílias sagradas, são aquelas que pela fé, primeiro, permanecem debaixo da graça de Cristo. Não existe meio de uma família ser santificada, separada, se ela não permanece debaixo da graça de Cristo. Porque a mesma graça que salvou esta família, a mesma graça que te salvou, que me salvou, é também a mesma graça que nos santificou. Porque a mesma graça que salva também é aquela que santifica. Ou seja, quanto mais eu permaneço debaixo da lei, e a lei é a lei do pecado e da morte, mas eu estou debaixo de maldição, mas eu estou debaixo de profanação, mas eu estou debaixo de impureza, porque a lei veio para avultar, dar visibilidade, ampliar o pecado, mas para aquilo que era impossível a lei, Cristo fez, trouxe o favor. Ele cumpriu a lei, Ele fez o que deveria ser feito e agora Ele nos concede graciosamente com Ele todas as coisas. Na verdade, quanto mais debaixo da graça nós nos colocarmos, ou seja, debaixo do favor de Deus, mais debaixo da bênção do Senhor estaremos, mais debaixo da santificação estaremos, mais puro estaremos andando. Paulo vai dizer no capítulo 6 de Romanos, porque vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça, o pecado não terá domínio sobre vocês. Há pessoas que ainda querem viver um evangelho religioso, cheio de preceitos religiosos, de um legalismo religioso, pensando que quanto mais nós colocarmos dogmas, leis, quanto mais nós colocarmos, sabe, o que supostamente as pessoas falam, doutrina, aquela igreja, já ouvi, aquela igreja é de doutrina, pastor, a nossa é também, mas parece que doutrina tem que ser algo dogmático, religioso e legalista, porque se não for, não serve. A nossa igreja é uma igreja de doutrina. O que nós pregamos aqui todos os domingos? O que nós ensinamos nas nossas escolas? A Bíblia. Mas pelo que consta agora, nós precisamos entender que nós estamos debaixo da graça de Deus, e a graça não é um salvo-conduto para sairmos fazendo o que queremos, mas na verdade a graça vai nos impulsionar a fazermos o que Deus quer que nós façamos, a sermos tudo aquilo que Deus deseja, sermos parecidos com Jesus. Então, quando nós estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo de maldição, mas quando nós estamos debaixo da graça, nós estamos debaixo da bênção e da santificação. Por isso Paulo, que trabalhou, serviu, fez, depois de nascido de novo, ele falou, mas não sou eu, é a graça de Deus comigo, eu sou o que sou, pela graça de Deus. Diga, eu sou o que sou, pela graça de Deus. Sabe, então famílias santificadas, famílias sagradas, são aquelas que pela fé, diga, permanecem debaixo da graça de Cristo. Amém? Sua família precisa estar nesse lugar, a sua família precisa estar ali, mas pastor, nem todos lá creem. Você crê? Paulo e Silas disseram para aquele carcereiro, se você crê, será salvo tu e a tua casa, porque a graça chegou à sua vida. Qual o impedimento que ela teria para chegar na vida daqueles que estão à sua volta? Sabe, nós precisamos disso. Segundo, famílias santificadas são aquelas que pela fé apropriam-se de todas as verdades espirituais que as santificou. Nós precisamos nos apropriar das verdades espirituais, não das mentiras de Satanás, não das falácias, não das filosofias, não dos pensamentos ou das crenças limitantes. Nós precisamos nos apropriar de todas as verdades espirituais que nos santificou. Por isso Jesus, na oração sacerdotal, uma oração maravilhosa que está registrada lá em João capítulo 17, ele ora
dizendo: Pai, não peço que os tires do mundo. Muitas pessoas: Pai, eu não estou aguentando esse mundo, me tira daqui. Jesus não orou para que nós fôssemos tirados do mundo. Ele orou sim, dizendo que os livres do mal. Então você vai estar no mundo, mas o mundo não vai estar em você. Você vai estar no mundo, mas você será livre para a glória de Deus. E Jesus, ainda naquela oração, ele não somente ora pedindo isso, mas ele pede assim: Senhor, santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade. Quem está com a Bíblia física aí? Quem está com ela digital? Levanta assim e diga assim: eu sou, eu tenho e eu posso o que a Bíblia diz que eu tenho, que eu sou e que eu posso. Você pode dar uma glória a Deus aí? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Santifica-os na verdade. Hoje o mundo, e não só hoje, mas hoje parece que está assim, intenso, né? Essa vibe de não haver verdade absoluta. Se você falar uma verdade, ela é relativa. Tudo se tornou relativo. Até o que nós jamais pensaríamos que ia ser relativizado foi. Mas como a pastora acabou de dizer, passará céus e terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Sabe, a verdade não é um conceito, a verdade não é uma filosofia, a verdade não é uma inspiração, a verdade é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus, o Verbo de Deus que se fez carne. Quando Jesus ora, santifica-os na verdade, a tua palavra, o Verbo é a verdade. Ele está dizendo que nós somos santificados pelo Verbo eterno, pelo próprio Cristo, pelos seus oráculos. Ou seja, quando nós ouvimos Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, ele não está gerando uma pluralidade ou uma verdade relativa, ele está dizendo que isso é singular: eu sou. Jesus é a verdade libertadora. Então quando Jesus ora, Ele está esperando que eu e você assumamos essa postura. Eu tomo posse de Cristo, eu tomo posse do Verbo de Deus, eu tomo posse dos oráculos de Deus, eu tomo posse das Escrituras Sagradas, eu tomo posse da Palavra de Deus, e eu não vou renunciar tudo aquilo que ela diz a meu respeito, e tudo aquilo que ela guia os meus pés nesse mundo mau. Aliás, não parece, mas é uma lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Amém, Jesus? Então se aproprie. Famílias sagradas, famílias abençoadas são aquelas que se apropriam de todas as verdades espirituais. E nós muitas vezes somos realmente minados, somos muitas vezes pressionados no campo da nossa mente. Recentemente nós falamos, aquilo que nós pensamos, nós passamos a sentir, daqui a pouco nós estamos fazendo. Então muitas vezes, algumas setas, alguns sofismas, algumas filosofias, algumas mentiras, e o diabo não muda de estratégia, ele é mentiroso, que ele mente desde o princípio. Então ele vai lançando, se colar, colou, mas nós não podemos aceitar. E muitas vezes nós falhamos em alguma coisa, nós erramos em algum aspecto e nós achamos: eu realmente não valho nada, eu sou um pecador. Ei, você nasceu de novo? Quantos nasceram de novo aqui? Quantos nasceram da água e do Espírito? Quantos receberam Cristo Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador? Então você tem uma nova natureza, você recebeu o dom que não é de homem, é o dom de Deus para ser filho de Deus. Ou seja, agora você não é mais um pecador lutando para ser santo, mas um santo que luta contra o pecado. É diferente. Você não foi simplesmente recalchutado, não houve, sabe, um trabalho de lanternagem, como naquele quadro, né? Tem um quadro que era o Lata Velha, não tinha um quadro assim?
Aí um carro, lata velha, o nome já diz tudo, todo detonado, acabado, era levado naquele programa, e aí passava-se um tempo, ali a produção daquele programa, então transformava aquele carro, que era uma lata velha, num carro top. Mas eu fiquei sabendo que alguns carros tiveram que voltar, porque tiveram alguns problemas. Olha só, até ali no programa teve recall. Porque na verdade por fora estava tudo bonito, mas algumas coisas talvez no chassi, na estrutura não estava funcionando muito bem. E eu quero te falar que Deus não fez isso com você, Ele não deu um tapa na sua lataria, Ele te fez de novo, Ele te fez de novo, você nasceu de novo. Então, você não é um pecador melhorado, sabe? Parece que eu sou um pecador melhorado, tentando fazer tudo direitinho. Não, você agora é um santo. Jesus fez tudo direitinho e agora Ele te deu todas as possibilidades de andar em santidade. O que era impossível antes, agora é possível, porque antes nós andávamos segundo o curso deste mundo, na carne, no pecado, debaixo da maldição, da profanação, mas agora nós temos o Espírito que, pelo que consta, Ele é, diga santo. O Espírito que habita em você, Ele é? Então o que você é? O que você faz? Amém? Amém, Jesus? Então preste atenção, querido. Essa é uma realidade que está ligada à sua natureza nova. Pedro também escreveu dizendo que agora nós não fomos mais gerados segundo uma natureza, uma semente corruptível. Antes nós tínhamos herdado por Adão uma semente corrompida do pecado. Mas agora nós recebemos uma semente incorruptível, ou seja, mudou a natureza, mudou a semente, mudou a natureza. Então hoje nós precisamos entender que nós agora temos um mandato espiritual segundo a nossa nova natureza. Eu falei de Apocalipse, mas não li capítulo 1, mas abra agora no capítulo 22 de Apocalipse. Pastor, mas eu tenho medo. Não tenha medo de abrir em Apocalipse. Amém? Quantos vão para o céu? Quem vai para o céu está soltando foguete quando aquele dia chegar. Amém? Quando Jesus voltar, ora Maranata, ora vem Senhor Jesus. Apocalipse 22, no capítulo 22, no versículo de número 11. Olha só que interessante. Você vai perceber nesse versículo 11 o que quer dizer natureza transformada. E João, na revelação, ele escreveu dizendo: continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática e o santo continue a. Por quê? Porque quem é injusto, o que ele espera de um injusto? Injustiça. O que espera de um imundo? Imundícia. Mas o que se espera de um justo? A justiça. E o que se espera de um santo? Santificação. Você agora é justo, porque Jesus te justificou pelo seu sangue. Não há mais condenação sobre a sua vida. Você agora é um santo, não porque você fez tudo direitinho, mas Ele fez tudo direitinho e agora te considerou, declarou santo, separado para o seu Deus e Pai. Amém? Então é uma questão de natureza. Eu quero que você se lembre de tudo que nós estamos falando, ainda em se apropriar dessas verdades espirituais, para que a sua família seja santa, sagrada, que você é filho de Deus. Amém? Você é filho de Deus. Nada pode torná-lo mais ou menos filho de Deus. Quantos têm filhos? Vamos aproveitar que os pais, papais, quantos têm filhos? Amém? Ou filho ou filhos? Então você, papai, eu estou aproveitando o Dia dos Pais para perguntar: o seu filho, ele já te desobedeceu? Quem já o filho desobedeceu? Nossa, meu Deus, lá em casa
também é assim. Agora, quando o seu filho te desobedeceu, ele foi rebaixado a semifilho, menos filho, ele continua sendo filho. Amém? Assim sou eu e você com relação ao Pai Celestial. Ainda que falhemos, erremos, nós continuamos sendo filhos amados de Deus. Pode glorificar o Senhor Jesus. Sabe, nada pode nos tornar mais ou menos filho. Nós somos filhos. Isso é uma natureza regenerada, gerada de novo. Em Cristo você recebeu uma nova natureza, como nós falamos, incorruptível, santa. Também nada pode mudar a sua natureza. Não existe desfazer aquilo que a obra do Calvário fez, porque a obra do Calvário não é uma obra passageira, efêmera, não é algo que passa. A obra do Calvário é uma obra consumada e é um resgate eterno. Então agora, como filho santo, nós podemos nos tornar mais obedientes. Somos filhos, somos santos, mas agora nós podemos nos tornar cada vez mais obedientes. Mas um filho não faz ou procura obedecer, honrar os pais para se tornar filho, porque ele já é filho. Ninguém, nenhum de nós, o Samuel, a Esther, qualquer um dos seus filhos, não vai fazer tudo direitinho, não vai procurar ser obediente, honrar pai e mãe, para, ter um registro de filho, porque ele é filho, ela é filha. Mas hoje eu e você podemos obedecer mais ao Pai, não para sermos aceitos, mas porque Ele nos aceitou. E agora, de fato, nós queremos caminhar como filhos maduros. Um filho, quando começa a ter entendimento, ele sabe que é filho amado, mas agora ele quer ser maduro. Ele quer crescer, ele quer responsabilidades. Então isso também acontece no mundo espiritual. Como eu falei, se tornar filho mais obediente, que anda em santificação, não para se parecer com um filho, porém para se parecer mais com um filho mais velho. Quem que é o mais velho? O Filho de Deus, Jesus. A vontade de Deus é essa. Aonde está escrito, pastor? Romanos 8, 29, tem um propósito eterno de Deus, e está escrito: Deus deseja que sejamos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Deus deseja que nós tomemos a forma de Cristo, ou seja, já somos filhos. Não vamos parecer mais com filho, porque já somos, mas podemos nos parecer mais com o filho mais velho. Podemos ter mais agora a forma do filho mais velho. Podemos agora realmente alcançar a estatura do varão perfeito, para assim andarmos nessa novidade de vida, andarmos e passarmos a ser uma família santa, sagrada, aquela que tenha a imagem do seu Filho e que reflita aqui na terra a glória que está nos céus. Porque eu e você, como família santa, família sagrada, debaixo dessa graça de Cristo, andando nessa santificação e obediência, nós podemos trazer a glória do Senhor para cá. Porque a nossa vida vai estar cheia da presença de Deus, cheia do favor de Deus, e isso vai ser percebido pelas pessoas que estão à nossa volta. E por fim, nós falamos que famílias sagradas permanecem debaixo da graça de Cristo. Famílias sagradas são aquelas que pela fé se apropriam das verdades espirituais, mas também famílias santas, sagradas, são aquelas que pela fé agem, falam, profetizam, fazem resoluções de acordo com os oráculos de Deus. Nós já falamos um pouco, mas não basta simplesmente fazer como um papagaio. E é interessante que eu vi lá no Panamá um papagaio falando espanhol. Mas é claro,
né? Lá fala espanhol. Então não se pede que nós sejamos um papagaio que simplesmente repete, mas que o coração dos filhos se encham de tamanha forma da palavra, dos oráculos, que a boca vai falar o que está cheio, o coração vai falar, vai agir, vai profetizar, vai fazer resoluções, não de obstinação, mas segundo a vontade de Deus, e vai se recusar à profanação que tem saído das nossas bocas na nossa casa. O que nós temos proferido para a nossa esposa, o que nós temos proferido para o marido, daquele que tem o marido, já ia falar do meu marido, não, para aquele que, amém? O que temos falado e proferido para os nossos filhos, o que temos proferido e falado para os nossos pais, o que nós temos feito com as nossas bocas. Nós precisamos realmente falar. Quando Paulo ele fala ali a respeito disso, ele vai falar: fale, cada um fale, aquele que fale, fale de acordo com os oráculos de Deus, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, palavra profana, palavra imoral, porque a vida e a morte está no poder da língua, e usufruem dela, ou fruto, aqueles que sabem bem a utilizar. Então hoje você precisa, como família de Deus, família santa, profetizar e falar de acordo com os oráculos de Deus. É interessante, queridos, porque isso precisa acontecer nos nossos lares urgentemente. Às vezes nós vamos lidar com famílias, casais, e que muitas vezes as pessoas estão precisando exatamente entender que isso é algo importante, essencial, profetizar as bênçãos do Senhor. Eu quero santificar o meu lar, então eu começo através dos meus lábios. Lábios puros proferem palavras puras. Então não empreste a sua boca para Satanás, não seja maldizente, não infame a sua terra. Os espias, quando foram ali se apossar da terra prometida, eles começaram a infamar a terra, por isso 10 deles não entraram, e uma geração também não entrou naquela terra, porque profanaram a terra. A sua casa é uma terra deleitosa, é uma terra de promessa. Não infame a sua família, não infame a sua terra, mas profetiza. Ah, mas lá tem gigante. Tem, mas também tem um cacho de uva que 2 homens têm que trazer, segurando. Ou seja, depende dos seus olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso e vai ter muita luz na sua casa. Sabe, profetize bênção. Profetize sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. Ainda que talvez seus olhos não mostrem, mas isso é fé, é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Então, se não está ainda vendo e ainda não recebeu, isso é fé. Mas eu sei que a fé, ela traz à existência aquilo que não é aparente, vai acontecer. Sabe, nós precisamos entender, quando Paulo escreveu aos Coríntios, aos Coríntios capítulo 7, versículo 14, nós estamos terminando, ele diz assim: porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Então, o marido é santificado no convívio da esposa, e a esposa do marido, ainda que um dos dois não seja cristão ou crente. E isto é uma verdade bíblica muito importante que eu quero terminar dizendo. Existe um paradigma da graça, é o padrão da graça de Deus. Na verdade, o que nós temos no Velho Testamento são sombras, são fases de Deus para trazer o que era completo e perfeito, que era o Novo Testamento, a graça de Deus. Mas no Antigo Testamento, um sacerdote, ele não poderia tocar naquilo que era impuro, porque ele se contaminava.
E quantas pessoas hoje têm medo de fazer ou ir em algum lugar, porque vão se contaminar. Ei, deixa eu te falar, você é sal da terra e luz do mundo. Você tem o Santo de Israel habitando em você, sua vida já foi transformada e você tem uma semente incorruptível dentro de você. Se no Antigo Testamento o impuro contaminava o puro, no Novo Testamento, na Nova Aliança, debaixo do sangue de Jesus e da graça de Deus, o puro purifica o impuro. Se a sua casa está precisando de luz, de pureza, de santificação, eu dou glória a Deus, porque ainda que não tenha pessoas assim lá, mas tem você, e você e Deus é maioria absoluta. Sabe, alguns costumam pegar jargões mundanos e quase que os tornam bíblicos, né? Pastor, não está escrito que santo de casa não faz milagre? Só se for no livro de Heresias, capítulo 6, versículo 66. Mas na palavra de Deus está falando de Lídia, que abriu o coração, persuadiu Paulo e Silas e os companheiros de Paulo para entrarem na sua casa. E ali não somente Lídia, a vendedora de púrpura, foi alcançada e batizada, mas toda a sua casa. A Bíblia fala também de Tício, o justo, que também abriu a sua casa, que era colado com uma sinagoga lá em Corinto. E não somente ele foi alcançado, mas a sua família. E de rebarba ainda o chefe da sinagoga, chamado Crispo, também foi alcançado. A Bíblia fala do carcereiro também de Filipos, que já estava a ponto de tirar sua própria vida, mas diante daquela palavra de Paulo e Silas, dizendo: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E o que fez o carcereiro? Creu, e levou Paulo e Silas para sua casa, e não somente ele creu, mas toda a sua família, e todos foram batizados. Ei, há uma promessa de Deus para você. Não caia nessa falácia de santo de casa não faz milagre, porque isso quem está falando é porque não quer ser um milagre que a casa dele precisa. Você é o milagre que a sua casa precisa. Deus sabe disso e está te usando nesta hora. Você já orou hoje pela sua casa, você já orou pela sua família, mas talvez você vai ter que voltar lá e deparar com situações. Deus vai te dar sabedoria, colocar palavras na sua boca, e quando for necessário, não vai permitir que você fale, porque às vezes você vai pregar sem palavras, com seu testemunho. A mulher santa, muitas vezes calada, ela vai santificar o marido. E assim também o marido santo, muitas vezes sem palavras ou palavras de persuasão humana, vai santificar a esposa. Nós precisamos entender que essa é uma promessa que passa pelo nosso coração, pela nossa natureza transformada, mas também a nossa forma de olhar. Como você tem olhado para a sua família? Você precisa olhar como um lugar de delícias, um Éden que precisa ser resgatado. Você não está com cara de Éden, creia, porque aquele que crê, vê a glória de Deus. O que crê, vê a glória de Deus. O que você tem feito? Infamado esta terra que se chama lar, família, ou santificado? Você tem sido sal ou algo que está sem sabor? Você tem sido luz ou algo que não está iluminando? O Senhor está te levantando como sal e luz na sua casa, e um santo que está lutando contra o pecado e propaga a santidade na sua casa para o louvor da glória de Deus. Isso está sobre a sua vida, sobre a sua família. Você pode levantar-se agora, ficar sobre os seus pés, e você pode receber essa palavra. E na medida que os levitas estarão ministrando, tangenciando os instrumentos de uma forma muito envolvente, que há uma atmosfera envolvente aqui nesse lugar. Levanta a sua voz, abre os seus lábios. Não espere simplesmente o dirigente do culto te conduzir a isso. Feche os seus olhos. Não fique, percebendo o que é físico, o que é natural. Não
não fique olhando, se distraindo, mas feche os seus olhos e abra os seus olhos espirituais para contemplar a glória de Deus enchendo a sua casa, renovando a sua família, trazendo conversão dos pais, do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ei, pai, talvez você diga: eu já dei muito de mim pelos meus filhos. A palavra do Senhor diz que não são os filhos que entesouram para os pais, mas os pais aos filhos. Dê o seu melhor, dê o seu melhor, abençoe, abençoe, profetize, porque isso vai prosperar, vai prosperar, vai prosperar, já está prosperando na sua casa. Levanta a sua voz, igreja. Oh, ore, 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 ore. Ei. Eu queria fazer mais uma oração. Coloque a sua mão no seu peito, feche os seus olhos ou permaneça com seus olhos fechados. Nós estamos fechando esse momento, e eu queria que você orasse após mim dizendo: Senhor, todos digam: Senhor, nesta noite eu ouvi a sua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, meu Pai, que um dia andei em teus caminhos, na tua presença, na tua casa, mas me afastei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloque anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nessa noite: você que fez esta oração e se identificou com ela, levante agora uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Levante uma das suas mãos, você que fez essa oração. Eu vejo uma mão levantada. Você que fez essa oração e se identificou com ela, eu queria que você levantasse a sua mão onde você está. Eu quero pedir a alguém da consolidação que abraça essa irmã que está com a mão levantada ali. Amanda, você mesmo pode abraçá-la.
e ministrar sobre ela. Mais alguém aqui? Eu quero dizer que você é preciosa para o Senhor Jesus. Há uma bênção sobre a sua vida. Você nasceu de novo, não há mais condenação. Nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mais alguém aqui está recebendo a verdade libertadora que é Jesus, ou está voltando aos caminhos do Senhor? Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Queria chamar a pastora Ana, que vai estar conduzindo. Agora você pode se assentar. Nós temos uma homenagem para os pais nesta hora, pelo rebanho mais precioso. Amém. Antes de nós chamarmos as crianças, eu quero só lembrar os irmãos do Encontro com Deus Kids. Estou aguardando vocês lá na sala Ágape, lá em cima, para nós orarmos, ok? Hoje é dia dos pais, amém? E as crianças prepararam um momento de honra, uma apresentação linda, amém? Podem vir, crianças. Cadê o fundo musical Kids? Oi. Oi. Amém. Isso. Isso. Vem. Pode colocar aqui do lado. Aí. Isso. Isso. Aqui. Vem cá você. Pra frente. Pra frente. Isso. Aê. Amém. Pode ficar aqui. Pastora Flávia, as lembrancinhas eu deixei ali. Tá bom, pastora? Graças a Deus. Graças. Alto, forte, bonito, inteligente, eu quero ser. Pra mim,
Ah, gente. Quem aqui quer falar o que mais gosta no papai? Ou o que você mais gosta que seu pai faz? Ele brinca comigo. Ah, ele brinca com você. E você? O que você mais gosta que seu pai faz? Brincando. Pensou muito, vocês viram, né? E quem mais quer falar? Porque ele é amoroso. Ah, gente. Ele é o quê, seu pai? Quem mais quer? Quem mais quer? Eu. Fala. Eu quero fazer bolo com meu pai. E você? Gosto quando meu pai brinca comigo. Ah. Você? Gosto da personalidade e como ele é. Quem mais? Ele é muito carinhoso. Quem mais quer falar? Que ele brinca comigo. Meu pai é muito engraçado. Divertido, amoroso e muito engraçado. Eu amo ele do jeito que ele é. O meu pai brinca comigo todas as vezes. Ah, você já falou? Quando a gente brinca com a gente. Ah, quando o papai brinca com você. Meu pai é muito charmoso e engraçado. Meu pai é bonito e legal. Tem mais alguém que quer falar? Tem? Não? Tá com vergonha? Ok, então, feliz Dia dos Pais para todos. Essa é a homenagem da Iba Kids. Amém? Que o Senhor abençoe os irmãos. Amém. Amém, que lindo, não é? O rebanho mais precioso com essa homenagem. Nós vamos dar a bênção apostólica, mas só um aviso importante. Nós temos lá na cantina um caldo delicioso, ok? Parece que um caldo só é 10, mas se comprarem 2, R$15, olha só. Então, passa lá na cantina, amém? Fica de pé. E também tem mingau também. Agora à noite também tem mingau, já tem a sobremesa garantida. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, vão na paz. Uma semana de bênção e vitória. Família sagrada.